Irmãos, vamos ler o texto que começamos a trabalhar, a estudá-lo na quinta-feira, que é o livro de Filipenses, no capítulo 2, somente os mesmos 3 versículos, Filipenses, capítulo 2. A leitura será feita do início do verso 9 ao final do verso 11. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Os 3 versículos de Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 2, 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor. Eu te louvo imensamente, te agradeço imensamente, reconhecendo, Senhor, a minha limitação, reconhecendo, Senhor, ao mesmo tempo, o teu poderio, a tua soberania, o teu poder, a tua glória em nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras nesse tempo que vamos passar aqui estudando. Mas mais do que compreender, mais do que observá-la, que o Senhor nos dê a graça, a possibilidade de aplicar de forma pessoal em nossas vidas e podermos colocá-la em prática, Senhor. Pois isso é o sentido da tua palavra, que nós a estudemos e a coloquemos em prática. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e também que o Senhor possa anular a intenção do inimigo sempre em roubar o ensino da tua palavra, Senhor. Faz a tua obra, tanto para a edificação da tua igreja, quanto tu sabes, Senhor, para a salvação de almas também. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Amados, desde a quinta-feira a gente tem trabalhado no subtema que temos tratado, que é a glória do reinado de Cristo. E eu julgo ser bom recapitular, ainda que de forma breve, o que nós já temos considerado, em benefício até aos irmãos que, porventura, não estiveram aqui na quinta-feira, quando foi abordada a primeira parte do subtema. E eu disse para os irmãos que a ideia aqui seria dividir em 2 partes esses versos lidos, esses 3 versos lidos, e que o intuito também seria nós refletirmos no aspecto prático da glória do reinado de Cristo para a igreja e também um aspecto pessoal para cada um enquanto membro da igreja de Cristo. Então, as 2 partes que nós temos tratado, a primeira, como eu disse, eu vou somente recapitular, é a exaltação de Cristo, que está bem clara aqui dos versículos 9 a 11, especificamente no versículo 9, e a gente vai continuar com o propósito do reinado de Cristo, se assim Deus o permitir, na noite de hoje. Mas a primeira parte, irmãos, era exaltação de Cristo. O versículo 9 diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E nós consideramos que a glória do reinado de Jesus já está no fato que está declarado aqui no versículo por si só, irmãos. O texto diz: Deus o exaltou. Então nós temos aqui uma constatação, uma declaração do que é o fato. Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quando nós lemos essa expressão aqui nesse verso, irmãos,
é quando Cristo, pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, desceu da sua glória, encarnou, tabernaculou entre nós, porque isso é a palavra que ele usa lá, tabernaculou, habitou, veio entre nós como o Deus conosco, o Emanuel, morreu e ressuscitou. E esse, irmãos, é o sentido dessa primeira parte aqui. Deus conosco, o Deus de glória habitando entre nós e manifestando a sua glória. E nós precisamos entender isso, irmãos. O Deus que desceu, o Deus que morreu, mas que pelo poder de Deus foi ressuscitado. Entender isso, irmãos, é o aspecto pessoal, prático, para mim, para você. E não somente saber quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus, para a igreja, para cada corpo, para cada membro do corpo da igreja, mas saber a importância em agir, em viver, entendendo, considerando o que ele é e o que ele fez. A glória de quem ele é e a glória do que ele fez. Por isso consideramos que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento. E aí ele vai discorrer o que Jesus Cristo fez, tendo nele o sentimento de entrega, de humildade, de humilhação, de não reservar-se a si mesmo, mas entregar-se pela nossa vida, a sua vida pela nossa vida. E para fazer isso, irmãos, para considerar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, para ter em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo e agir de acordo com o entendimento disso, nós temos que vencer a nossa natureza. O pastor Jaime trabalhou isso na primeira parte da mensagem dele, vencer esse nosso corpo de humilhação, como o versículo 21 de Efésios capítulo 3 diz, e andar, irmãos, de modo digno do Evangelho, vencer a nossa natureza de pecado, que não o reconhece, não reconhece Jesus como Senhor. Tem um livro que eu tenho, e por sinal tem aqui também, do John MacArthur, que é Sociedade Sem Pecado, e ele vai abordar exatamente isso, a ideia frágil, errônea, que as pessoas têm do pecado. Não entendem muitas das vezes a força que o pecado produz na vida da raça humana. Terrível, irmãos. Terrível. E nós precisamos entender que a força do pecado, nós lemos o texto de Romanos, na minha vida e na sua vida, impede que nós vivamos, acima de tudo, que foi outro texto que nós lemos, de modo digno do Evangelho. Somos instados, desafiados e exortados a olhar para Cristo, pois Ele é Senhor. Mas, ao mesmo tempo, considerar a nossa limitação, considerar o nosso corpo de humilhação, considerar quem somos diante da presença do Senhor. O texto diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Deus o exaltou. Se o nome de Jesus está acima de todo o nome, e isso foi feito por Deus, e para a glória do seu próprio nome, irmãos, Ele é Senhor. Ele é Senhor. E eu devo compreender isso e andar em obediência. Tende em vós o mesmo sentimento. Ele foi obediente, e obediente até a morte. E esse é o efeito prático do reinado de Cristo para a igreja, para mim. Ele reina no meu coração, ele reina no teu coração. Deve reinar, irmãos.
Pois a palavra do Senhor diz: habite Cristo, habite a palavra dele na vossa vida, no vosso coração. Então, de forma sintetizada, foi isso que a gente tratou na primeira parte da mensagem. E hoje eu vou avançar um pouco nos versículos 10 e 11 e tratá-los como um pensamento só, ainda que a gente poderia destrinchar, poderia gastar mais tempo neles e etc. Mas a segunda parte do pensamento é que considerar não somente a glória do reinado de Cristo e esse aspecto prático para as nossas vidas, irmãos, mas também olhar o propósito dessa exaltação de Cristo, porque o versículo 10 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, e etc. Para quê? Isso aponta para o propósito, para o objetivo pelo qual ele fez isso. O propósito da exaltação de Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É o que o versículo diz. E toda língua, versículo 11, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, olhando para os versículos 10 e 11, de forma clara, a gente percebe o propósito para o qual Deus exaltou sobremaneira o nome de Cristo. E qual é o propósito? A resposta também é bem clara no verso, a gente não tem que inventar nada. Para que ao nome do Senhor Jesus, se dobre todo joelho. O que o texto está revelando para nós, irmãos, o que o texto está exalando aqui para nós, quando diz para que ao nome de Jesus, é que Jesus é Senhor de todos. E além de ser Senhor de todos os que foram criados, ele é Senhor de tudo o que foi criado. Ele abrange, não vou roubar, né, a parte da mensagem do irmão Marcos, foi do irmão Marcos, né? A abrangência do reinado de Cristo. Mas ele abrange tudo e todos. Ele é exaltado, como nós entoamos no cântico, e como tal, a ele todo joelho deve e vai se dobrar. E o gesto de se dobrar os joelhos, amados, é um gesto de humilhação. É um gesto de humilhação. E mais do que isso, amados, é um gesto de humilhação em reconhecimento do que ele fez e de quem ele é. Tem uma passagem no livro de Esté de um ministro do rei persa chamado Assuero, um homem por nome Amã. E esse homem, ele ficou furioso, porque Mordecai não quis se ajoelhar, se prostrar perante ele. Ou seja, Mordecai não reconheceu a sua soberania como ministro do rei. Foi uma afronta para Amã. Não obstante, irmãos, nós também podemos lembrar o próprio diabo. Escute essa ilustração da palavra do Senhor. O próprio diabo que queria que Jesus fizesse, irmãos. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo como se ele fora senhor de algum reino. Ele mostrou todos os reinos do mundo. E a glória desses reinos. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe respondeu: retira-te,
Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Vocês já imaginaram, irmãos, a audácia do próprio diabo reivindicando do próprio Jesus submissão, sujeição, em uma demonstração clara de afronta a Deus. É por isso que é justa a reação de Deus, irmãos. Marcos trabalhou isso também. É por isso, irmãos, que diz: ao nome de Jesus se dobre todo joelho, porque o Satanás reivindica a adoração. Ele quer tirar essa glória do Senhor Jesus Cristo, ele quer tirar essa glória de Deus. E quando a palavra de Deus diz: ao nome de Jesus se dobre todo joelho, é como uma declaração do poder, da glória que Cristo tem e que Deus tem. E a palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Quando Deus o exaltou sobremaneira, Ele apontou para que a glória está no seu Filho. Deve haver rendição, deve haver sujeição, deve haver submissão à glória, à soberania, ao senhorio de Cristo. Romanos capítulo 14 vai dizer, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua. É um texto paralelo do texto que a gente está lendo, irmãos. Vai se dobrar todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. E mais, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Considere essas verdades, irmãos. Tem coisas interessantes nesse pensamento, nesse versículo, associado ao que nós temos lido. Tem uma questão aqui que é uma questão que eu chamei de questão compulsória. Ou seja, vai acontecer. Por compulsão, ela vai acontecer. O que é compulsão? Por obrigatoriedade, ela vai acontecer. Não importa se uma pessoa quer ou não, ela vai confessar a Jesus. Tem uma questão aqui também, mais uma vez, vou repetir, de abrangência. Todo joelho, os versículos dizem. Toda língua, os versículos dizem. No céu, na terra e debaixo da terra, todos, irmãos. Jesus, Ele é Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, pelo poder de Deus. Nos céus, sobre os anjos, sobre as hostes, sobre as potestades, na terra, sobre os homens, entre os homens. Ele é excelso, irmãos. O mundo dos mortos, o Senhor é Deus, é Senhor de todos. E tem uma questão temporal aqui também, é o que na teologia a gente chama do já e o ainda não. Quer queira, quer não, isso vai acontecer. Nós olhamos para quem Cristo é, nós olhamos para o seu poder, nós olhamos para a sua glória, nós olhamos para o seu governo, nós olhamos que ele está no domínio de tudo o que acontece, do que aconteceu e do que vai acontecer na história da raça humana e vemos, ele reina, ele é Senhor, tudo está no comando dele, até o naufrágio que a gente quase sofreu. Tudo está no comando de Deus. Mas vai chegar o dia em que isso vai ser completado. A eficácia vai ser completada.
pastor falou sobre eficácia. A eficácia do reino do Senhor Jesus, ele está em andamento. Mas no final, vai ter o fruto, vai ter aquilo que ainda não agora. Quer queira, quer não, todo joelho vai se dobrar, irmãos. E por quê? Porque Jesus é Senhor de todos. E todos irão confessá-lo como tal. Eu sei, irmãos, que esse evento aqui, o encontro da Fé Reformada, a conferência, como eu chamo, né? Para mim é mais comum falar assim, conferência, é para crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu sei disso. Mas eu sei que está sendo gravada, aí os irmãos estão preparando as gravações, ela vai ser veiculada depois, e de repente, alguém vai assistir a essas mensagens, essas gravações, esses vídeos, que não professa, que não confessa a Jesus como o seu Senhor e Salvador, que não está nem aí para ele. Sabe, irmãos, não importa, não vai mudar quem Deus é. Eu ouvi por muitos anos uma ilustração de um homem na Irlanda que pregava nas praças irlandesas, e ele pregava, ele entendia que ele devia pregar o evangelho, e ele pegava a caixinha dele, subia na caixinha e pregava, e tinha outro homem que o importunava sempre, mas a história é que esse homem, certa vez, o que o importunava, né, o que importunava o pregador, ele tomou o lugar dele, subiu na caixa e disse: olha, o teu Deus, ele não existe, o teu Deus, ele não tem poder, o teu Deus, ele não salva, o teu Deus, e etc., escarnecendo assim. E ele então pegou: olha aqui, eu vou provar que o teu Deus não existe. Subiu na caixa, pegou o relógio dele: eu vou marcar aqui 5 minutos. E se ele existe, ele vai me matar. Se ele existe, ele vai fazer algo comigo. Vai dizer que é mentira o que eu estou falando. E ele pegou o relógio e esperou os 5 minutos terminarem. E ao terminar, o homem empolgado com aquela coisa, com certeza tinha pessoas ao redor. Ele disse: está vendo? Vocês estão vendo que o Deus dele não existe? Ele não fez nada comigo. E aí o homem subiu na caixa de novo, bem calmamente, e disse: desventurado, você acha que vai acabar, vai esgotar a paciência de Deus com isso que você está fazendo contra ele em 5 minutos? Irmãos, Deus é Deus. Não importa se o homem não o quer seguir, se o homem não o quer servir, se o homem não quer confessá-lo como o seu Senhor. Isso não vai mudar, irmãos, a pessoa dele. Não vai mudar o que eu apontei aqui, pelo menos 3 coisas. Não vai mudar que ele é Senhor. Não vai mudar que quem não o confessa, quem não o professa agora, o vai fazer no futuro. Não vai mudar o fato de que ele é Senhor na vida daqueles que, pela plenitude do seu poder, o chamam Todo-Poderoso. Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. É isso que o texto está dizendo aqui, irmãos. E mais, a palavra de Deus diz: se vivemos, se morremos, para o Senhor o fazemos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ele diz que foi para esse fim, precisamente, que ele, Cristo, morreu e ressurgiu,
declarando, mostrando, constatando o poder de Deus. Foi para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Ele é Senhor, irmãos. Ele não muda. Ele é fiel aos seus atributos. E aqui na segunda parte, nos versos 10 e 11, vai um pronunciamento solene do Senhor, irmãos. Não somente um pronunciamento solene, mas soberano. E é o momento áureo do texto, dos versículos que nós lemos. Quando eu leio, irmãos, esse texto aqui, é como se eu estivesse vendo o momento em que o rei é coroado e declarado publicamente que é Senhor. Todos saberão, todos verão, todos contemplarão um dia e em um momento que Jesus é Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Sabem, irmãos, muitos renegam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É fato. E também a sua maravilhosa obra na cruz do Calvário. E muitos vão continuar fazendo isso, vão continuar até que as obras dos homens cessem debaixo desse sol. Infelizmente, muitos não irão confessar Jesus como Senhor. E eu vou continuar pregando. Pastor Jaime vai continuar pregando. Pastor Antônio. E os servos do Senhor, os arautos do Senhor Deus, vão continuar pregando a sua palavra. E as pessoas continuarão rejeitando, continuarão negando. Mas eu tenho que continuar pregando. Aliás, é a minha responsabilidade, irmãos. É a sua responsabilidade. Você acredita que Jesus é Senhor? Você que é crente, eu estou falando com você que é crente. Você acredita que Jesus é Senhor? Irmãos, eu tenho um livro, é muito antigo o livro. O título em inglês é O Homem que Obedecia. Mas em português, a editora Vida lançou esse livro há muitos anos, mas ele não está mais sendo publicado. Mas jovens, o Sérgio Lucas, Mateus, Movando, seja lá quem for, irmãos, leia esse livro. Faça um favor para a sua vida espiritual. Leia esse livro. O Homem que Obedecia, o título em inglês, né? The Man Who Obeyed. O Homem que Obedecia. C.T. Stott. Esse homem era um milionário, irmãos. E ele saiu para servir ao Senhor, um desportista, entregou a sua vida ao Senhor. Continuava sempre buscando a vontade de Deus. E aí um dia caiu nas suas mãos um folheto, e eu vou ler, pastor, eu tenho tempo ainda, estou com tempo aqui, eu estou contando aqui. Eu vou ler. E esse folheto está na íntegra, numa das páginas do livro sobre a vida dele, sobre a biografia dele. E ele dizia, isso escrito, esse folheto, por um incrédulo, uma pessoa que não tinha Jesus como Senhor. E isso
fala ao meu coração. Porque o folheto dizia: se eu realmente acreditasse, como milhões dizem acreditar, que o conhecimento e a prática da religião nesta vida influencia o destino numa outra vida, a religião seria tudo para mim. Consideraria todas as diversões terrenas como lixo, cuidados terrenos como tolices, e pensamentos e sentimentos terrenos como vaidade. Religião seria o meu primeiro pensamento ao despertar e a minha última imagem antes que o sono me introduzisse no estado de inconsciência. Eu trabalharia somente por essa causa. Meus pensamentos sobre o futuro seriam só sobre a eternidade. Para mim, uma alma ganha para o céu valeria uma vida de sofrimento. Dificuldades terrenas nunca atariam minhas mãos, nem selariam os meus lábios. O mundo, seus prazeres e suas tristezas, em nenhum momento ocupariam os meus pensamentos. E eu lutaria para considerar somente a eternidade e as almas ao meu redor, destinadas brevemente para alegria perpétua ou para miséria perpétua. Sairia pelo mundo e pregaria para as pessoas em tempo e fora de tempo. E o meu lema seria: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você acredita que Deus é Senhor? Você acredita que Ele é Salvador? Então pregue a palavra do Senhor, porque no poder de Deus, ela salva, irmãos. Mas vai chegar um dia, um momento, como eu disse, e o texto revela esse momento. E nesse exato momento, que é mencionado aqui no verso 11, toda língua vai confessar Jesus como Senhor, para a glória de Deus, e não mais para a salvação. Que coisa terrível. Homem, mulher, criança, idosos, todos precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E eu repito, Senhor e Salvador de suas vidas. Eu faço questão de enfatizar essa ordem, porque nós olhamos para a palavra do Senhor, para o Novo Testamento, ele atribui Senhor pelo menos 650 vezes essa palavra a Jesus. E 30, mais ou menos, vezes menos, diz que ele é Salvador. Sabe por que a Bíblia diz isso para nós? Tantas vezes mais como Senhor, porque se ele não for o Senhor da tua vida, ele não pode ser o teu Salvador. Saiba que o caminho da salvação, ele ainda está acessível. E o caminho da salvação é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E nesse caminho, irmãos, eu digo com propriedade, há 25 anos que o Senhor me salvou. Ele se tornou o Senhor da minha vida e o Salvador da minha alma. E nunca me decepcionou. Lembra na primeira parte da exaltação de Cristo, nós somos instados a olhar para Ele. Talvez se você olhar para a minha vida, irmãos, como pastor, você vai até sair da igreja. Você vai ver defeitos, você vai ver imperfeições, você vai ver
pecado, você vai ver mazelas do pecado, mas se você olhar para Cristo, não vai. No caminho de Jesus, há abundância de vida, de gozo, de paz, perpetuamente. O salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida, tua presença, ou na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Para onde iremos, irmãos? Para onde? Tem uma passagem nas Escrituras em João capítulo 6. Todo mundo saiu com as palavras de Jesus. E aí, um dos discípulos disse: Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens as palavras de vida, nós cantamos aqui o hino. Hoje, é possível que Jesus seja o teu Senhor e o teu Salvador. Mas o texto que nós lemos mostra que vai chegar o dia que todos aclamarão Ele como Senhor e não poderá ser salvo, como eu já falei. E para finalizar, irmãos, vou usar como minhas as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, viu, pastor Sidney? No Senhor, viu, pastor Jaime? No Senhor, pastor Kleber, pastor Antônio, sei que tem muitos pastores, pastor Raimundo, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Depois que ele passa esse ápice aqui da carta, irmãos, ele chega no versículo 12 e diz: assim, pois, amados irmãos, meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, o seu poderio. Então, irmãos, tendo em vista tudo o que consideramos nessas duas partes da mensagem sobre a glória do reinado de Cristo, continue, irmãos, servindo ao Senhor. Cristo vive, Cristo reina e reinará para toda a eternidade, para a glória de Deus Pai. Essa é a minha palavra para os irmãos. Que Deus abençoe. Amém.